Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 9 e 10 de outubro de 2019. Lembrando, inclusive, Karina, que no dia 9 tivemos sessão pela manhã e sessão à tarde. Exatamente, uma maratona de julgamentos realizados no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta semana, com julgamentos em 3 sessões plenárias e resultados bastante positivos. Na quarta-feira pela manhã, os ministros julgaram 2 casos, um deles envolvendo distribuição de royalties de petróleo no estado do Espírito Santo, um outro questionando uma legislação que reduzia a jornada de trabalho de servidores públicos do INSS do estado do Paraná. E na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à tarde, o assunto foi servidores da Força Aérea Brasileira. Na quarta-feira, iniciou-se o julgamento de um recurso extraordinário em que se questionava a possibilidade da administração pública rever os seus próprios atos para além do prazo de 5 anos fixado na lei de 99, que é a lei do processo administrativo. No caso concreto, uma portaria de 64 determinou que aqueles cabos que não fossem concursados somente poderiam permanecer no serviço da Força Aérea pelo prazo de 8 anos. E, nesse sentido, em 2002, uma comissão de anistia, revendo esses atos, acabou considerando, com base no artigo 8º da Constituição, o direito de conceder àquelas pessoas que foram alcançadas por essa portaria, o direito de serem considerados anistiados e obterem uma reparação econômica em razão de uma possível perseguição política. Ocorre que em 2011, o Ministério da Justiça acabou por uma portaria envolvendo também a Advocacia Geral da União, anulando esses atos de concessão de anistia por entender que aquela portaria de 64, que fixou esse prazo máximo para que um servidor fique na Força Aérea pelo prazo de apenas 8 anos, não teria qualquer tipo de conotação política, não seria um ato de exceção a justificar a concessão das anistias. E é justamente essa discussão que vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal nesse recurso extraordinário, que começou a ser julgado na quarta-feira, continuou o julgamento na quinta, mas ainda não foi encerrado. Há um placar de empate, 5 votos, acompanhando o ministro relator Dias Toffoli, no sentido de que a concessão dessa anistia, ela tem uma flagrante inconstitucionalidade e que não caberia falar nesse prazo de 5 anos para afastar essas concessões, já que viola a Constituição. Por outro lado, com base no princípio da segurança jurídica, o ministro Edson Fachin abriu a divergência e com ele mais outros 4 ministros votaram também. Nessa sessão de quinta-feira, estava ausente justificadamente, na quarta e na quinta, o ministro Luiz Fux. E aí se deu o empate, quando então o ministro Dias Toffoli preferiu suspender o julgamento para trazer essa discussão numa próxima sessão. E ainda na quinta-feira, os ministros iniciaram o julgamento envolvendo uma aposentadoria também de um servidor público da Força Aérea Brasileira, que questiona uma decisão do Tribunal de Contas da União que teria revisado o registro da sua aposentadoria para muito além desse prazo de 5 anos e que também não poderia fazê-lo em razão desse prazo previsto na legislação. Julgamento também que não foi concluído, apenas ministro Gilmar Mendes, relator desse recurso, e ministro Alexandre de Moraes votaram no sentido de que não se aplica o prazo decadencial de 5 anos para o TCU, mas quando analisado o processo para além desse prazo de 5 anos, é preciso dar o direito de contraditório e da ampla defesa para aquele cidadão que puder ser atingido por uma decisão eventualmente prejudicial. O plenário do Supremo discutiu 2 ações na sessão extraordinária de quarta pela manhã. Uma de relatoria do ministro Gilmar Mendes e outra do ministro Edson Fachin. No primeiro processo, os ministros negaram o recurso do Sindicato dos Servidores da Previdência Social do Paraná, que buscava manter jornada de trabalho reduzida. No segundo, foi julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade contra distribuições de royalties de petróleo a municípios. Os ministros discutiram sobre a legalidade da redução de salário quando há a redução da jornada. No caso, servidores do INSS do Paraná passaram a ter que cumprir 40 horas semanais. Mas, ao permanecerem trabalhando por 30 horas, não queriam receber um salário menor. O sindicato, que representa a categoria, recorreu ao Supremo para garantir o benefício.
Os servidores tiveram duas opções: ou cumprem 40 horas com a mesma remuneração, ou continuam com as 30 horas com o decréscimo proporcional da remuneração. Uma norma legal que veio alterar a jornada de trabalho de servidores públicos e que provocou a redução remuneratória. O relator, ministro Gilmar Mendes, negou o recurso e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas a rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. Conforme já consignado na decisão agravada, o autor objetiva rescindir a decisão monocrática proferida no ARI 886958 da relatoria da ministra Carmen, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que, para acolher a pretensão do agravante, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que seria inadmissível em recurso extraordinário, súmula 279. No processo originário, o acórdão do TRF da 4ª Região, recorrido na origem, expressou-se quanto ao tema nos seguintes termos: havendo a majoração da jornada obedecido à regulamentação específica estatuída na Lei 11.907 de 2009, inexiste qualquer ilegalidade da administração ao exigir o cumprimento de 40 horas de labor semanal sem a necessidade de adequação remuneratória, mesmo porque inexiste direito adquirido ao regime jurídico à jornada de trabalho pelo servidor público, por quanto ausente no ordenamento jurídico pátrio a garantia de que os servidores continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando do ingresso no respectivo cargo. Eu estou de acordo, mas só quero ressalvar quanto ao entendimento, duas colocações. A questão que entendo da possibilidade de mitigação do entendimento da inaplicabilidade automática da súmula 343, aqui só em relação à fundamentação, porque concordo no dispositivo, e a necessidade, entendo o reconhecimento do entendimento jurisprudencial dessa Corte de que é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da causa. E uma observação foi citada num precedente de minha lavra em relação a fisioterapeutas. Aqui há uma distinção, porque já havia a previsão, uma prévia previsão do cumprimento de 40 horas semanais. Há eventual alteração, como salientado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a eventual alteração por conveniência administrativa por um determinado período, um lapso temporal, não gera o direito adquirido à diminuição de horas. Se naquele determinado momento uma organização administrativa permitiu uma nova fórmula de trabalho, isso não tem a força de afastar a legislação impositiva de 40 horas semanais. Com esses rápidos argumentos, acompanho o relator. A sociedade não pode viver a sobressaltos. E o servidor público integra a sociedade. O servidor público deve ter a sensação de que os respectivos direitos serão observados. O caso é emblemático em termos de alteração prejudicial ao prestador dos serviços, da relação jurídica. O Estado do Espírito Santo também recorreu ao STF para garantir que apenas o Estado possa decidir como vai repassar os royalties do petróleo para os municípios. Essa parcela que é devida aos estados, ficariam esses estados incumbidos de destinar da sua cota dos royalties para os seus municípios 25%, observando os critérios que compõem o índice de participação dos municípios no FPM. A Procuradoria do Estado diz que a Lei dos Royalties de 2013 desrespeita a Constituição Federal e privilegia unidades da federação que não têm produção de petróleo e gás. O governo capixaba estima prejuízo de 10 bilhões de reais até 2020. O ministro Edson Fachin, no entanto, entendeu que os valores pertencem à União, estados e municípios na mesma proporção. Nada obstante as judiciosas razões, meu voto vai no sentido de julgar improcedente esta ação direta de constitucionalidade e, a seguir, explico as razões prestando contas do dever constitucional da fundamentação.
Então, senhor presidente, feita essa introdução, cumpre delimitar o tema da apresentação direta em inconstitucionalidade, tendo em conta a construção em debate colegiado das razões de decidir deste julgado. Há na espécie pleito de inconstitucionalidade de dispositivo legal vigente há quase 3 décadas que obriga os estados a transferirem a todos os municípios de seu território parcela das receitas públicas patrimoniais dos recursos naturais não renováveis, por sua vez transferidos originariamente da União na qualidade de titular desses bens públicos. De modo a completar, numa dimensão dialógica, todos os argumentos suscitados pelos sujeitos processuais no âmbito da presente ADI, o voto terá, portanto, 3 segmentos que farei a síntese mais brevemente possível. A primeira, retomar as premissas sobre o regime constitucional dos royalties. A segunda, a questão da constitucionalidade do repasse dos royalties a todos os municípios. E a terceira, a natureza jurídica da lei sobre o rateio federativo das receitas patrimoniais oriundas dos recursos naturais não renováveis. Os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam o voto do relator. Karina, é comum encontrarmos disputas judiciais envolvendo royalties, né? Principalmente royalties de petróleo, que é o caso, né? Essa era a discussão nessa ação direta de inconstitucionalidade que vimos que acabou sendo julgada improcedente, ou seja, os estados eles devem repassar esses 25% do valor que recebem a título de royalties aos municípios do estado e não apenas aqueles municípios afetados pela exploração econômica. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas quando a gente fala em royalties, aqui nesse caso de royalties de petróleo, o que a gente deve entender com isso? É aquele valor em dinheiro que as empresas repassam ao governo para ter o direito de explorar aqueles recursos. Então, esse valor que é repassado pelas empresas exploradoras ao governo, o governo tem que repassar 25% aos municípios, segundo a Lei de 89, em que o Supremo, na quarta pela manhã, considerou constitucional, ao contrário do que argumentava o Estado do Espírito Santo, que essa distribuição deveria ser feita por lei estadual e que deveria ser distribuída apenas entre os municípios afetados pela exploração. Não foi essa a decisão do Supremo. O repasse tem que ser feito para todos os municípios e a lei de 89 é constitucional. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Na sessão de quarta-feira à tarde, teve início a discussão sobre a revisão de anistia a cabos da Aeronáutica. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram constitucional a revogação de anistia política de ex-militares e 3 votaram contra. A anistia foi concedida em 2002 a ex-cabos da Aeronáutica afastados das funções durante o regime militar. Em 2011, foi criado um grupo entre o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União para rever esses casos. A conclusão foi que os ex-militares não poderiam receber o benefício porque não se enquadravam nos critérios de perseguidos políticos. O caso chegou ao STF. Até o momento, 4 ministros votaram a favor do governo rever essas anistias e, se necessário, anular o ressarcimento. Não é uma questão de opção politicamente correta, é uma opção pelo correto. Se foi perseguido político, tem todo o direito a receber a anistia. E se não foi, não tem direito, porque dinheiro que sai da União para pagar qualquer benefício indevido é dinheiro que não vai para o lugar certo para fazer as coisas certas para quem precisa. Significa tão somente que é possível a revisão, caso a caso, para verificar se estão presentes os requisitos constitucionais e onde estiverem presentes, a anistia deve ser mantida e haverá o judiciário para fiscalizar se o ato de invalidação foi legítimo ou não, seja por observação do devido processo legal, seja por observação da presença ou não, pela observância da presença ou não dos requisitos constitucionais. Mas estando demonstrados e caracterizados, estando demonstrada e caracterizada a ausência dos requisitos
constitucionais, aí penso que se aplica a nossa jurisprudência de que o prazo decadencial não vale para as hipóteses de flagrante contrariedade à Constituição. Por tais razões, presidente, pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin, com um voto coerente com o que havia sido já decidido anteriormente por Sua Excelência, mas em relação ao qual procurei apresentar essas duas distinções que considero relevante, a revogação da súmula e, sobretudo, a revelação de um quadro fático que demonstra que alguma coisa errada aconteceu, eu acho legítimo se revisitarem esses atos de concessão de aposentadoria. De novo, não genericamente, caso a caso. Esta anistia, tal como foi concedida, não só afronta o disposto na Constituição, como a legislação ordinária que regulamentou o dispositivo constitucional em apreço e também o próprio entendimento desta Corte, manifestado por meio do voto do ministro Carlos Veloso, a qual fiz alusão. Então, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência pedindo vênia aos votos em sentido contrário para dar provimento aos recursos ordinários interpostos pela União e pelo Ministério Público Federal para denegar a segurança. Agora, queria dizer o seguinte, senhor presidente, caso vencedora esta tese, mas eu sei que o tribunal está muito dividido, eu já me pronunciaria no sentido de que, e de conformidade com a jurisprudência mansa e pacífica dessa Corte, que as verbas recebidas de boa-fé não terão que ser restituídas. É assim que me pronuncio, senhor presidente. O ministro Edson Fachin foi o primeiro a votar para manter o benefício dos ex-militares. Ele explicou que o que houve foi uma mudança no entendimento do governo e que os ex-cabos não agiram de má-fé. Aliás, foi dito da tribuna pelo senhor advogado-geral da União. E muitos questionamentos durante 8 anos quanto à natureza da portaria 1104. E considerar uma flagrante inconstitucionalidade diante de tantos debates seria reconhecer prima facie uma inconstitucionalidade que prima facie não foi reconhecida. Entendo que não se trata de inconstitucionalidade da concessão da anistia, mas sim de nova interpretação acerca de atos normativos e fatos aptos ao reconhecimento do efetivo enquadramento como anistiado político. A questão, no fundo, pode se referir até mesmo a erro da administração em decorrência de nova interpretação conferidas a fatos ocorridos em 1964 ou após o golpe civil-militar que vitimou a democracia neste país em 1964. Logo, em não se tratando de inconstitucionalidade flagrante, não há que se cogitar da impossibilidade de configuração da decadência administrativa no caso em tela. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, considerando inexistir medida impugnadora do ato de concessão da anistia antes da portaria 134/2011, bem como por ter restado não demonstrado eventual agir de má-fé por parte do anistiado e ainda ausente hipótese de flagrante inconstitucionalidade a impedir a convalidação da nulidade do ato, entendo que efetivamente ocorreu a decadência do direito à administração de anular o ato administrativo que reconheceu em 2003 a condição de anistiado político impetrante, tendo transcorrido, portanto, mais de 5 anos entre tal ato, 2003, e a portaria que deflagrou o processo administrativo de revisão da anistia. Assim também votaram as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Pois é, a discussão prosseguiu na sessão de quinta-feira e a votação ficou empatada. Com 5 votos a favor e 5 votos contra, o plenário do Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a revisão de anistia a ex-cabos da Aeronáutica. O ministro Gilmar Mendes foi o quinto a votar para que o governo possa rever anistias de ex-cabos da Aeronáutica. Ele considerou que esse tipo de benefício só deve ser garantido a quem sofreu perseguição política durante o regime militar. E ainda destacou o impacto financeiro. A Força Aérea conta hoje com 2.252 ex-cabos que obtiveram a condição de anistiado porque foram licenciados da Aeronáutica com base na portaria 1104.
estima-se que o impacto financeiro da manutenção desses pagamentos, concedidos em contrariedade frontal à Constituição, pode chegar ao montante de 13 bilhões de reais. Ante o exposto, o recurso extraordinário, a meu ver, deve ser provido, presidente, para reformar o acordo recorrido e restabelecer o ato administrativo do Ministério da Justiça que anulou o anterior reconhecimento da condição de anistiado de maneira inconstitucional. Acompanho Vossa Excelência, portanto, como voto. Já o ministro Marco Aurélio deu o quarto voto contrário ao governo anular as anistias. Não posso antecipadamente interpretar um dispositivo constitucional que visa beneficiar o cidadão de modo a prejudicá-lo, como se mostra o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Isso se não houvesse, né, a impossibilidade jurídica de adentrar-se, como eu disse pela vez primeira, a matéria relativa à rigidez da anistia. Acompanho, portanto, o ministro Luiz Edson Fachin e aqueles que o seguiram no voto proferido. O ministro Celso de Mello empatou o julgamento em 5-5. O decano disse que a portaria que afastou os ex-militares teve motivação política e, por isso, as anistias concedidas seguem o previsto na Constituição. Esses expedientes sigilosos emanados da Força Aérea Brasileira não permitem que subsista dúvida sobre a motivação exclusivamente política nas expulsões, nos desligamentos e nos licenciamentos ex officio dos cabos da Força Aérea Brasileira. E tal razão subjacente a essas manifestações, a razão de caráter eminentemente político, provocou, no âmbito da administração, a edição de duas portarias, a portaria 1103 e a portaria 1104. A portaria 1103/64 determinou o afastamento de 11 cabos identificados como os líderes do movimento subversivo no âmbito da FAB. E a portaria 1104 estendeu esses atos persecutórios a toda a categoria. Há registro de uma manifestação bastante expressiva do presidente da Comissão de Anistia, não é? Especialmente nos itens 25 a 33 de sua manifestação a propósito desse tema que estamos aqui a examinar. Por isso, senhor presidente, tenho para mim que não houve, por parte do ora recorrido, que é o impetrante do mandado de segurança originário perante o Superior Tribunal de Justiça e que é parte ora recorrida nesse recurso extraordinário, não houve qualquer conduta fraudulenta, qualquer comportamento malicioso, que são, na verdade, comportamentos que não se presumem, a má-fé jamais se presume, a motivação exclusivamente política, a mim, resulta desses expedientes reservados, não é, emanados da Força Aérea Brasileira e que mostram precisamente aquela face menos visível do regime autocrático que se instaurou em 64. E interessante, esses expedientes estatais sigilosos datam de 1964 e de 1965. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência e a todos os eminentes juízes que o acompanham, peço vênia para
na linha do substancioso voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, negar provimento aos recursos extraordinários interpostos tanto pela União Federal como pelo Ministério Público Federal. O relator, ministro Dias Toffoli, decidiu adiar o julgamento para analisar os efeitos da decisão em relação aos valores já recebidos. Não votou no julgamento o ministro Luiz Fux, ausente justificadamente da sessão. Karina, com 3 sessões na semana, muitos julgamentos, listas, o Exato. programa plenário ficou pequenininho para tudo isso, né? Exatamente. Na quarta-feira, como a gente havia comentado no início, o mandado de injunção foi julgado improcedente também, porque os ministros entenderam que não havia a omissão inconstitucional que se alegava naquele mandado de injunção. E na quinta-feira, ao finalzinho da sessão, os ministros julgaram diversos processos que estavam em listas dos ministros, processos cujo julgamento acabou sendo bastante acelerado e trouxe um número razoável de decisões no plenário do Supremo Tribunal Federal, como você disse, em razão dessa grande quantidade de sessões plenárias. Impossível a gente trabalhar com todas elas aqui, mas eu acho que as principais a gente pôde abordar de uma forma satisfatória. Bem, assim, então nós encerramos o programa Plenárias de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.